Nosso bate-papo político começa a partir de agora com Elivaldo Barbosa. Bom dia. Olá, Aline. Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. Elivaldo, e a gente vai começar falando sobre um assunto que movimentou a vida acadêmica, especialmente da região do litoral, porque começou o processo eleitoral, daqui a pouco a gente vai explicar por que não é eleição de fato, né? Da UFDPA, que é a universidade lá do Delta do Parnaíba, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E a gente está aí tentando, é a primeira vez que acontece esse pleito, uma eleição inédita, né? Inédita, interessante, é uma universidade nova, né? Já foi durante muito tempo, foi um segmento da Universidade Federal do Piauí, ocorreu a emancipação com a criação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a UFDPA. E agora passa por esse processo de renovação do comando através da primeira etapa, que é a consulta à comunidade universitária, não é? Pois é, o Darival Júnior acompanhou todo esse processo, a votação ontem, que reuniu mais de 5.000 professores, alunos, servidores da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que participaram pela primeira vez. Essa aqui é considerada uma consulta, viu? Consulta à comunidade para esse processo de escolha do novo reitor da instituição. Foram 2 chapas que concorreram. Então, vamos conversar ao vivo com o Darival Júnior, nosso correspondente lá em Parnaíba, para falar para a gente como é que foi esse resultado. Bom dia, Darival. Bom dia, Aline. Para você, Elivaldo, todo mundo que acompanha a gente aqui no Notícia. Esse processo de votação começou ontem lá na Universidade Federal Delta do Parnaíba, por volta das 8 da manhã, e só se encerrou às 20 horas. E aí, de lá das 20 horas, foi mais ou menos 1h30 de apuração. Foram 10 urnas utilizadas, urnas eletrônicas do cartório eleitoral aqui da cidade de Parnaíba. Você estava falando aí, né? Eram cerca de 5.080 votantes. Olha só, Aline, 5.080 é equivalente a mais ou menos um município 0,6. Equivalente a municípios aqui como Bom Princípio, como Cajueiro da Praia. Esse é o número de votantes da Universidade Federal, que foi criada há cerca de 5 anos e 10 meses. Teve lá como seu 2 mandatos como diretor lá no início, o professor da instituição, Alexandro Marinho, que hoje está afastado por conta de problemas judiciais que ele responde na justiça, questões de estelionato, e daí assumiu o reitor pro tempore, que é o professor João Paulo Medeiros. Ele é professor da área da psicologia e concorria pela chapa 2, contra a professora Milka Medeiros, que é a chapa 3. Eram 3 chapas. O professor Natanael Silva, há cerca de 2 semanas, desistiu. As 2 chapas concorreram. Foi uma eleição bastante concorrida e acirrada. Olha o resultado aqui. 40,12% contra 37%. Apenas 3 pontos por cento. Olha, o professor João Paulo, aí da chapa 2, que venceu, ele teve, olha a votação. Do corpo docente, corpo discente, 718, técnicos da universidade, 37, e os professores foram 106. Já a chapa 3 da professora Milka, ela teve voto dos alunos, 1.049, foi um pouco mais. Lá o João Paulo, que venceu, teve 718, a professora Milka, que perdeu, teve 1.049. Só que aí o que pesa mais são os votos dos professores, que ela teve 93, e lá o professor João Paulo, 106. É um peso maior, tem um tal de um coeficiente aí que vai dar um peso maior à votação dos professores. A partir de agora, eles passam aí, como vocês comentavam, por o nome do professor João Paulo, agora, que é o reitor pro tempore, agora vai para essa lista tríplice. Essa lista agora vai ser enviada ao MEC e agora a gente vai aguardar também a assinatura, né? Porque quem decide mesmo os nomes dos reitores é o presidente Lula, e agora fica a cabo também de todo um jogo político dentro de toda essa situação, né? De onde até onde o pró-reitor, o atual pró-reitor e vencedor dessa eleição na Universidade Federal, todo o rebolado político que ele vai ter agora, de todos os apoios dentro dos políticos aqui do estado do Piauí, para que ele possa chegar até Brasília com um nome forte, para que assim, então, possivelmente, o presidente Lula possa assinar. De fato é que quem venceu ontem essa eleição aqui não assume já de fato a Universidade Federal Delta do Parnaíba. Ainda necessita da assinatura do presidente Lula, e aí sim, é um mandato de 4 anos, Aline. Tá certo, então, Darival, é o início então do processo
pela primeira vez da escolha de fato, né, do reitor da UFDPA, aí em Parnaíba. Darival, muito obrigada, tá? Bom dia e bom trabalho para você. Olha só, voltando aqui para o estúdio para a gente conversar, só para você arrematar essa questão da finalização para a escolha, né? Porque agora ele tem mais força, ele tendo ganho essa eleição? Não deixa de ter, apesar de não ser uma garantia plena, Aline, porque o próximo passo agora, com as informações que o Darival nos repassou agora, o Conselho Universitário da instituição, o Conselho Superior de Gestão da instituição, no caso a UFDPA, vai se reunir e vai formar a lista tríplice. E a fundamentação dessa lista vai ser exatamente essa consulta feita à comunidade universitária, aí que aparece lá o primeiro, o segundo, e forma a lista no Conselho. Essa lista aprovada no Conselho Universitário que será enviada ao Ministério da Educação e submetida à escolha do presidente Lula. Esse mesmo processo vai acontecer na Universidade Federal do Piauí no próximo ano. Eleição para a sucessão ou a reeleição ou recondução, quem sabe, se ele for candidato, do reitor Gildásio Guedes. Mas isso só em 2024.